Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui eu vou trazer para vocês uma ação que poderia decolar na bolsa e subir mais de 2.000%. Isso mesmo que vocês ouviram. Imagina só você ter uma multiplicação de capital de mais de 20 vezes. Significa que 100 mil poderiam se transformar em mais de 2 milhões com essa ação aqui que eu vou trazer para vocês. E detalhe que para vocês que ficarem comigo até o final, eu vou revelar um segredo, que essa ação, além dessa valorização extrema, poderia trazer aí um bom dividendo, olhando lá na frente. Além de ser uma boa pagadora de dividendos, você pode aí ter um bom ganho de capital, olhando para médio e longo prazo. É que nada se trata de recomendação. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 10 mil inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar um conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu consigo perceber que vocês gostam do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. A ação misteriosa nada mais é do que a Vulcabras, uma small cap aqui na bolsa. E é claro, pessoal, nada mais podia ser do que small caps. Porque, pessoal, antes da gente começar a se aprofundar na empresa, verificar os seus múltiplos, potencial, dividendos, precisamos entender um pouco o que são small caps. Small caps são empresas de menor capitalização de mercado, são empresas com ali uma menor relevância na bolsa. Claro, quando a gente fala small caps, empresas menores, é no ambiente da bolsa, porque a Vulcabras é uma gigante, mais de 5 bi de valor de mercado. Porém, quando você compara, por exemplo, sei lá, com o Banco Itaú ou com o Banco do Brasil, que tem mais de 100 bilhões de valor de mercado, você vê que é pequena, você vê que é uma small cap, uma empresa de baixo valor de mercado. E essas empresas, elas ainda não são gigantes. E, consequentemente, por que a gente compra small caps? Justamente porque, por essas empresas serem menores, elas têm um potencial de crescimento, de expansão maior. Porque pensa, para uma empresa grandona, que já vale mais de 200 bi dobrar, e se valorizar 100%, ela valeria 400 bilhões. Acabaria aí tendo até um valor irreal, né? Considerando, e rápido, porque as small caps elas tendem a crescer mais rapidamente do que uma empresa mais madura. Enquanto uma empresa madura demora ali uns 6 a 7 anos para se valorizar 100%, uma small cap pode se valorizar 100% em um ano, e até mesmo 5 meses. Então você percebe que você tem essa vantagem aí. E aí uma empresa que vale 5 bilhões, se ela se valorizar 100%, ela ainda vai ser pequena, ela ainda vai valer ali, ó, seus 10 bi. Então perceba, se ela se valorizar mais 100, ela ainda vai valer 20 bi. Então perceba que a vantagem de small cap é essa, é um potencial de expansão mais elevado. Mas qual que é a desvantagem? Claro que nem tudo são flores, não existe almoço grátis. É mais arriscado. Por ser uma empresa menor, acaba tendo menos liquidez, menos acompanhamento. Esse tipo de empresa tem mais suscetibilidade para fechar as portas, porque não tem dominância no mercado que atua. Então esse é o risco. Porém, para você que é um investigador, você precisa avaliar boas small caps na sua jornada, empresas boas. Será que a Vulcabras é uma boa empresa? Bom, se a gente abate o olho aqui, você já vê que é uma boa empresa, porque nos últimos 10 anos ela girou 1.900% de retorno. Isso considerando dividendos e valorização. Esse foi o retorno total ao acionista nesse período. Então, se você considerar 1.900% de retorno numa lupa de 10 anos, você teve 35% ao ano de rentabilidade. E já desconsiderando a inflação, você teve aí a inflação média do período foi de 6%, você ainda teve aí 29% ao ano na média. Simboliza que esse investidor mais do que multiplicou o seu capital com ações da Vulcabras. E claro que isso engloba tanto a valorização como também os dividendos pagos. Porém, antes da gente entender se a ação tá barata hoje, a gente precisa entender o que é a Vulcabras. A Vulcabras, pessoal, é uma das maiores calçadistas aqui do Brasil. Ou seja, é uma empresa que atua e acaba detendo a gestão de grandes marcas como Olímpicos, Azaleia e também ali a Under Armour. Só que qual que é a diferença da Vulcabras? Ela não é um varejo tradicional de linha branca como todo mundo conhece. Aquele varejo que vende para consumidor final. Porque o setor de varejo ele acaba por ser cíclico e muito perigoso. Porém, entretanto, a Vulcabras ela não atua para consumidor final, ela atua como uma distribuidora. Então ela acaba não tendo esse risco de macro, né? Um risco macroeconômico que fica altamente dependente da Selic. Quando há uma alta na taxa Selic, as varejistas no geral, que depende de vender para consumidor final, acabam apertando suas margens, elas não conseguem vender por um bom preço porque enfraquece o poder
de compra da classe média, da população em geral. Porém, a Vulcabras pouco faz diferença, porque se a Selic estiver caindo ou subindo, ela vai continuar vendendo para as suas no caso ali, por exemplo, vendendo para uma Magazine, vendendo ali, né, para lojas de calçado, vendendo para Olímpicos, vendendo ali, por exemplo, para Azaleia, para Under Armour. Então assim, pessoal, pouco importa para a Vulcabras. Eu falei Magazine, não tem nada a ver, mas só para vocês entenderem que elas vendem, no caso, ela vende para outras empresas, tá? Esse é o ponto que vocês precisam entender aqui, mas a cereja do bolo na Vulcabras é a Olímpicos, a Azaleia e a Under Armour. Então é indiferente. Quem vai sofrer de fato com uma alta da taxa Selic são essas marcas aqui que a Vulcabras acaba vendendo. Então, indiferente para a Vulcabras. Isso traz uma previsibilidade muito grande para o investidor. É por isso que quando você dá uma olhada no lucro da Vulcabras, olha só, mesmo em pandemia você vê que ela lucrou. Isso aqui é muita coisa, tá? Porque mesmo em pandemia, a Vulcabras lucrou 31 milhões. Essa época, várias varejistas estavam dando prejuízo. Olha o crescimento do lucro consistente da empresa nesses últimos anos. Isso aqui acontece justamente aí por essa alta exposição em setor de distribuição de calçados. Ela fabrica o material para calçados, ela não vende para consumidor final. Então, se você captou a diferença, você já vê que é um negócio muito mais verticalizado. É um varejo verticalizado, como a gente acaba apelidando. Quando você olha um pouco para o resultado do terceiro trimestre de 2025, você observa aqui, ó, que a empresa tem tido crescimento a todo momento, margem bruta segue muito boa, perceba que volume bruto de venda segue boa, perceba que a receita da empresa segue boa, EBITDA e a margem líquida segue bastante elevada, continua muito saudável, perceba que as vendas continuam sempre aí numa qualidade bem interessante, tá? E perceba que ela foca muito no mercado interno, muito Brasil, tá? Então ela foca aqui muito no Brasil. Então perceba que essa atuação no Brasil acaba sendo aí uma vantagem competitiva para a Vulcabras. Quando você dá uma olhada aqui na empresa, você vê que o indicador de dívida é muito saudável, 0,51, pessoal. Significa que em 5 meses ela consegue quitar toda a dívida dela. Se a dívida dela é baixa, pelo menos abaixo de 1, você pode olhar inteiramente para o retorno sobre o patrimônio líquido, que a gente chama de ROI. O ROI médio da empresa fica em mais de 20% ao ano. Perceba que é uma empresa de muita qualidade e vem surpreendendo aí nesse longuíssimo prazo. Não é à toa que gerou esse retorno total acionista bem acima da média. Tá bom, Pablo, já sei que é uma excelente empresa, já sei. Só que será que, considerando hoje, ela tá barata? Olha, se a gente utilizar aqui uma fórmula bem simplista, é claro que eu não vou usar isso, pessoal, bater no olho tá barata. Porque você vê, a ação mal subiu, você pega aqui, ó, em um ano, pegando a cotação padrão, perceba que a ação tá praticamente de lado. Malemar saiu ali dos 15 reais, tá? E uma small cap você não fica muito limitado em preço teto, você foca mais outros indicadores, que a gente já vai tratar disso aí logo logo, tá? Perceba que o Ibovespa saltou forte, o Ibovespa se valorizou muito esse ano. Uma valorização de mais de 50%, a Vulcabras acabou não acompanhando. Quando você olha para o índice de small caps, que engloba várias small caps que a gente tem aqui na Bolsa de Valores, você observa que as small caps não acompanharam o movimento do Ibovespa. Então, se o índice de small caps voltar a subir forte e acompanhar o seu índice, as small caps Vulcabras, por exemplo, poderia se valorizar com muita tranquilidade, tá? Atingindo pelo menos ali a média histórica. Então, no cenário atual, eu acho que tá barata. E para usar se ela tá barata ou não, olhando aqui você já vai olhar, PL de 4, calma, não é tudo isso também, tá? Ela teve resultado extraordinário por alienação de ativos, venda de participações, é por isso que você precisa pegar o resultado consolidado da empresa, que fica mais nessa faixa de 560 a mais ou menos ali 700 milhões. Se você usar a fórmula do valor de mercado, que está aqui em 5,72 bi, então a gente vai fazer 5.700 e dividir por 700 milhões de lucro. A Vulcabras está com PL de 8. Esse seria o PL mais aproximado da empresa, tá? Mas qual que é a média dela? A média dela é muito maior. Geralmente small caps chegam a ser cotadas por mais de 20 vezes em um momento de alta, em um momento aqui de euforia nos mercados, né? Então ela teria aí um potencial de alta, considerando o PL atual, em mais ou menos ali, pessoal, 150% na cotação. Perceba que já em ganho de capital, você pode ser surpreendido com Vulcabras. E para dividendos? Ora, o dividendo vai dar uma frustrada. Por ser uma empresa inteiramente privada, você teve aí uma redução por conta da política de proventos, com aquela questão de impostos, tá? Do governo federal. Mas ela vai continuar pagando, ela paga de maneira mensal. Pelo menos vai pagar ali uns 5 a 6% de yield. Só que aí, pessoal, só o dividendo não importa, tá? O dividendo ele é importante, mas a geração total de valor não tá só no dividendo. Por quê? Se você pega aqui, ó, a taxa de crescimento média, qual que é o payout? Payout médio da empresa? Fica nessa faixa de 50% a 60%, tá? Se a empresa, ó, sendo aqui bem simples com vocês, se o payout está em 40% e ela crescer e ela tiver um ROI médio de 20, a gente vai considerar um ROI médio de 20, tá? Não vamos considerar 40 porque está muito alto.
ela pode crescer a uma taxa de 12% ao ano. Geralmente small caps crescem até mais, eu dou ali uns 15% ao ano, dado esse altíssimo ROI. Se você colocar aqui, ó, um menos payout e um ROI de 30% ao ano, você pode supor de que Vulcabras crescerá uns 15 a 18% ao ano. Qual será o dividendo médio da empresa lá na frente? Vai ser uns 6 a 7%, considerando isso. Então você pode ter mais de 24% ao ano com Vulcabras. Memorize muito bem isso aqui. Será que ela tá barata? Se a gente utilizar a fórmula do PEG Ratio do Peter Lynch, que você faz a relação do PL da empresa, que hoje está na faixa de 8, e ela cresce a uma taxa de 20, vamos supor 15, né? Considerando aqui, não vamos ser tão otimistas, o crescimento do lucro, ela estaria barata, porque ela estaria sendo negociada por um PEG Ratio de 0,53. Então, pessoal, não interessa, se a ação tiver por 10, mas se ela cresce 20, ela tá barata. Se a ação tiver por 20 e ela cresce 40, ela tá barata. O bom de você olhar para PEG Ratio, perceba que eu até coloquei aqui um adendo, ó. O PEG Ratio do Peter Lynch, ele funciona muito bem para empresas aí, né, small caps, empresas de baixo valor de mercado. Porque o Peter Lynch, pessoal, que geria ali aquele fundo chamado Magellan, né, que você observa ali no jeito Peter Lynch de investir, ele fala com muita frequência que ele conseguiu uma rentabilidade mais de 29% ao ano no longo prazo. Por quê? Porque na vida inteira dele, ele focou em empresas mais small caps, empresas menores, né, que a gente acaba falando aí na bolsa. Então, hoje, Vulcabras estaria barata. E hoje, somente para ela ser negociada na média do PEG Ratio do Lynch, que o Lynch falava que para estar no preço justo teria que estar em 1 e para estar acima do preço justo mais que 1. Então, somente para negociar no preço justo, a ação já precisaria subir pelo menos ali um 100% na cotação. Que jogando hoje a R$18, você tem pelo menos um ganho de capital ali para os 36 e ainda seria uma empresa pequena. Valeria o quê? Os seus 10 bilhões na bolsa. Então, perceba, pessoal, que se ela continuar crescendo esse lucro a uma taxa interessante lá no longuíssimo prazo, ó, só um cálculo aqui com vocês, tá? Pense de que a Vulcabras hoje lucra 700 milhões. Vamos calcular isso aqui. Se ela crescer a uma taxa de 15% ao ano, olha o potencial de small caps, tá? 15% ao ano daqui a 10 anos no seu lucro. Ela poderia lucrar lá na frente quase uns 3 bilhões. Imagina se o mercado paga um múltiplo de 13 vezes para a empresa, ela lucrando 3 bilhões. Você poderia ter uma empresa tendo um valor de mercado de 39 bi, considerando hoje uma empresa que vale seus 5,7 bilhões, teria uma alta de mais de 584% para os próximos 10 anos, multiplicar seu capital em mais de 5 vezes. Fora também o excelente dividendo que uma Vulcabras poderia trazer. E eu tô sendo conservador, tá? 15% ao ano. Geralmente small caps crescem até mais, mas a gente não vai colocar tanto otimismo aqui. Então essa fórmula do PEG Ratio do Lynch funciona muito bem para empresas de menor capitalização de mercado. A gente não usa Graham. Pablo, por que a gente não usa Graham? O Graham, ele funciona muito mais para ações blue chips, tá? Empresas de grande capitalização de valor de mercado. Já o PEG Ratio do Lynch não, ele é perito, ele é pioneiro em analisar empresas menores, tanto que na carteira do canal eu usei esse indicador infalível para a BR Partners, tá? Uma small cap que eu tenho na carteira, onde eu tô com mais de 40% de alta. Perceba que eu comprei as ações a R$15 e hoje elas já estão a R$21. Pela fórmula do ratio do Lynch, eles estão baratas, porque mesmo hoje a BR Partners, ela cresce a uma taxa de quanto? Se eu jogar aqui, ó, só para título de exemplo, o foco é Vulcabras. Mas se você tá olhando aí, ó, meramente para retorno, só por essa forma do PEG Ratio, quanto que ela tá aí hoje? A 11 vezes, considerando essa baixa da Selic. Quanto que ela cresce? O payout médio da empresa fica em 60%, 50%. Ela tem um ROI médio de mais ou menos ali 19 a 20% ao ano. Então ela poderia crescer a uma taxa de 10, sendo bem conservador. Ela cresceu mais, eu dou ali mais ou menos uns 15, tá? Mais ou menos. Hoje ela valendo ali seus 11, a gente ainda tem desconto. Pegando aqui, ó, né? 11 de PL e dividindo aqui, ó, por mais ou menos esses 15 de crescimento da BR Partners, na verdade ela cresce mais, chegou a crescer 20, você ainda tem 0,55 de PEG Ratio, fazendo que a empresa poderia ainda dobrar na cotação para atingir o seu valor justo. Então assim, pessoal, a fórmula do Peter Lynch é muito infalível, mas é claro, né? Você precisa analisar também conjuntamente com outros indicadores, mas usando isoladamente para small caps tende a funcionar muito bem. Lembrando que nada se trata de recomendação de compra ou de venda. E para uma empresa de qualidade como Vulcabras, que reporta um alto ROI, reporta um bom crescimento, é uma empresa verticalizada, não depende de um macro muito pujante para acabar lucrando, eu acho que sim, nos preços atuais, pode figurar uma boa oportunidade. Nada recomendação de compra ou de venda. Pablo, eu gostei muito do seu vídeo, só que aí que tá. Tô começando a investir agora, precisava de uma ajuda, e pra mim, que já sou investidor mais avançado, precisava de algo que me poupasse tempo, que facilitasse o meu dia a dia. Bom, pessoal, é por isso que pra vocês que ficaram comigo aí até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui pra vocês. Estou falando aí da planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui
ela é supimpa, tá? Ela é show de bola. Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. E você tem acesso a mais de 100 ações que você pode estudar em tempo real. Além de ser totalmente automatizada, atualizar em tempo real a qualquer momento, a qualquer segundo. Você tem os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Ben Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula. Então se você faz aqui essa forma do PEG Ratio, dando um exemplo, ó. Hoje a ação tá com o PL de 11, ela cresce 15. Você vai verificar 0,70 de PEG Ratio, tá barata. A planilha já dá isso aqui de bandeja para você, sem nem você precisar calcular em tempo real, porque já tem algoritmos que fazem em tempo real aí. Fora também preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? E onde que estará o link dessa estabilizadora? Estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e na biografia do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E já comentem aí, tá? Se vocês têm ações aí da Vulcabras e qual é a sua expectativa de médio e longo prazo. Em particular, não tenho Vulcabras na carteira, mas fico feliz por ter BR Partners, porque é uma microcap ainda menor do que a Vulcabras e acho que tem um potencial de crescimento mais elevado. Enquanto uma Vulcabras pode crescer 15% ao ano no seu resultado, uma BRBI11 pode crescer uns 20%. Então mesmo hoje a R$20, eu ainda acho uma ação descontada, dado o crescimento de lucros que essa small cap pode trazer, olhando lá no horizonte de médio a longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fique com Deus até o próximo vídeo e fui!